Muito boa noite, meus queridos irmãos. É com alegria que retorno até a presença de vocês para que possamos conversar estudando o Livro dos Espíritos. Nesse novo formato que se iniciou na quarta-feira passada, nossa irmã Cristiane fez um relato dos motivos que nos levaram a iniciarmos esse estudo virtual ainda, mas através da gravação. Como ela disse, eu vou repetir, queremos muito que ninguém desanime do estudo. Pelo contrário, que venha a trazer outros irmãos para o estudo. Teremos uma diferença, que é a interação com perguntas, com questionamentos, com colocações. Mas isso pode acontecer, como ela falou, no estudo do Livro dos Espíritos de amanhã, na quinta-feira, pelo aplicativo Zoom. Porque através do aplicativo, nós estaremos todos reunidos numa mesma sala, mesmo que essa sala seja virtual. Então hoje, nessa quarta-feira, dia 20 de outubro, nós estaremos indo para o segundo dia nesse formato. Quero muito poder estar contribuindo com a manutenção desse estudo às quartas-feiras, que é muito importante. Então, por favor, não vamos desanimar. Pelo contrário, vamos convidar os outros irmãos a participarem também. Uma horinha só, meus queridos. Que a gente possa nos mantermos unidos em pensamentos, para que a gente aproveite ao máximo as oportunidades que nos são concedidas de nos unirmos a Jesus nesses momentos também de estudo. Então, vamos nós. Estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade, questão 245. Mas antes de adentrarmos o estudo, vamos fazer a nossa página de preparação do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vou utilizar a mesma página, a mesma reflexão que eu utilizei hoje cedo. Não quer dizer que os comentários sejam o mesmo, porque quando a gente lê novamente qualquer lição, qualquer texto, a gente consegue observar mais alguns pontos que poderiam ter passado desapercebidos antes. Então, o nosso capítulo de hoje é o capítulo 93, que tem o título Alegria Cristã. E nós temos aqui uma afirmativa de Jesus contida no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. Jesus afirma para nós: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E Emmanuel vem fazer os seus comentários sobre essa afirmativa de Jesus. Diz Emmanuel: nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes, como pessoas humanas não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Afirmativa de Jesus. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto,
essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Então, Emmanuel vem nos afirmar que esse sofrimento que ainda sentimos nesse pequeno período que estamos nos utilizando de um corpo físico, nas provas que precisamos no nosso dia a dia, são o alicerce que nos fortalecerá para a vida superior, aonde encontraremos paz e alegria. Continua Emmanuel. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Então, olha que afirmativa, que as dores são auxílios que Deus nos propicia, né, para que nós possamos trabalhar o nosso coração humano, nosso coração ainda estéril, que ainda não consegue produzir essa vida, alegria e paz em abundância. Continua Emmanuel. Essas dores chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Olha que linguagem, vou chamar de poética, mas que traz, além de uma beleza, uma verdade. Basta que nós prestemos atenção às ocorrências do nosso dia a dia. Como nós nos comportamos frente às dores e aos sofrimentos. Continua Emmanuel. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Então Emmanuel nos alerta que aqueles que se apresentam como salvadores da pátria, né? Eles equivocadamente mandam a gente ficar quietinho, né? Ficar no nosso canto, deixar tudo passar para depois a gente poder fazer alguma coisa. E aí ele mesmo, Emmanuel, diz que essa atitude nos manterá presos, né, aos desvãos sombrios da consciência. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Exatamente isso. Nós não colocamos à disposição de uma criança objetos, por exemplo, que possam causar problemas. Uma faca, por exemplo. Por quê? Porque as crianças ainda não conseguirão saber como utilizar sem correr o risco de se machucar. E esses somos nós. As orientações que o mundo, que o dia a dia nos passa, nos direcionam para abismos. Nós somos espíritos imortais. Jesus nos afiançou que a felicidade ainda não é deste mundo. Mas qual era a felicidade que ele falava? A felicidade plena. Nós ainda somos espíritos em fase de crianças. Ainda precisamos de muito cuidado,
de muita atenção. E é isso que Deus faz por nós através das dores. Chama a nossa atenção. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Meus queridos, olha a lição, sempre é uma lição trazida por Emmanuel, mas olha essa lição em particular. O trabalho, o sacrifício, o sair da nossa zona de conforto, não buscar os caminhos fáceis da vida, e sim os caminhos corretos, retos da vida. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Precisamos das dores? Se elas nos chegam, é porque precisamos delas. Poderíamos passar sem elas, mas ainda não estamos no ponto de maturidade, de conhecimento, de engajamento na vida espiritual, mesmo estando no uso do corpo físico, como deveríamos. Que Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, continue, através dos nossos protetores, nos inspirando as melhores escolhas, para que possamos, através dessas, ter as melhores ações. Que assim seja. De imediato, meus queridos, envolvidos por essa sublime lição, pela fala de Jesus, pelas observações de Emmanuel, vamos orar. Divino Mestre, Pastor de nossas vidas, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, buscando nos afeiçoarmos mais e mais pelos Teus ensinos, através do estudo das Tuas orientações, da Tua verdade, contida no livro dos Espíritos. Somos pequenos aprendizes, Senhor, ávidos do conhecimento, mas que ainda temos dificuldades de colocar esse conhecimento que nos é oferecido por Ti. E rogamos então, Senhor, mais uma vez, que possas nos inspirar a coragem para os enfrentamentos que se fizerem necessários. E que possamos assim, unidos e reunidos contigo, ultrapassarmos as dificuldades que sobrevenham à nossa caminhada. Que o Teu amor, que a Tua paz, que a Tua misericórdia seja sentida por todos nós e que possas, assim, autorizar o início do estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus queridos, nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos começar hoje na questão 245, parte 2ª, capítulo 6, da vida espírita. E nós, no capítulo 6 da vida espírita, estamos no item 3, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos.
percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. É um pedacinho do estudo que eu vou dizer bem complexo. Complexo no sentido de talvez ir mais além do que aonde nós consigamos chegar com o nosso raciocínio. Eu estou falando por mim, tá, gente? Porque quando eu abri hoje aqui a questão 245, eu falei assim: nossa, como é que eu vou explicar melhor a resposta que os espíritos dão para nós? Olha a pergunta 245, gente. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Os espíritos que estão fora do corpo, os desencarnados, eles enxergam tudo como nós. Eles utilizam de órgãos específicos para enxergarem. Teoricamente, nós diríamos, claro, como é que eles vão enxergar sem os olhos? Mas a resposta dos espíritos, não. Ela reside em todo ele. O espírito, sem o uso do corpo, ele vê, eu não vou nem dizer 360 graus, porque ele vê ao redor dele, em cima, embaixo, em qualquer direção. Por quê? Porque ele não está mais preso ao corpo. A prisão que é o corpo para nós, espíritos imortais, ela traz, como é que eu vou dizer? Imposições que no momento que nós utilizamos o corpo físico, ela é importante. Mas vamos ver o seguinte: quantas vezes, se não nós mesmos, nós estamos olhando numa direção e percebemos alguém chegando, não é verdade? Porque nós, espíritos encarnados, também temos essa propriedade. Só que ela está diretamente ligada ao nosso grau de adiantamento. Percebem? Está diretamente ligada ao nosso grau evolutivo. Quando os espíritos dizem que os espíritos desencarnados não veem como nós, são os superiores. Porque muitos espíritos, ao retornarem à pátria espiritual, continuam se utilizando da visão, entendendo eles que ainda utilizam-se dos olhos físicos, sem perceberem que não. Kardec, ele fez alguns questionamentos. Deixa eu ver aqui, para mim poder falar certinho. Vamos ver aqui. O espírito Miramês comenta assim para a gente: a visão dos espíritos é relativa, de acordo com seu crescimento na escala
a que pertencem, escala evolutiva. Quando se trata de espíritos puros, todos os dons são dilatados. As faculdades esplendem em todo o seu ser. E a linguagem humana é pobre para que se possa entender os valores do espírito imortal. Olha como é difícil, até para nós, no uso do corpo físico, entendermos essas variações que ocorrem quando nós estamos libertos do corpo. Como os espíritos falam para nós. É difícil. Mas olha o exemplo que eu dei. Quantos de nós, olhando numa direção, percebem a chegada de outro alguém? E o inverso também é verdadeiro. Quantas vezes nós estamos num local, estamos tão absortos aqui, né, que a pessoa chega, fala com a gente e a gente não vê, não percebe. Tá bom? Mas nós, espíritos desencarnados, não utilizamos a visão circunscrita aos nossos olhos. Tá bom? Vamos lá. E a questão 246. Precisam da luz para ver? Olha só, gente. Olha as perguntas de Kardec. Bom, o espírito não precisa dos olhos para enxergar. Ele enxerga por todo o seu ser. E ele precisa de luz? Os espíritos responderam para Kardec. Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Gente, se nós libertos do corpo, nós vemos por nós como um todo, espírito, energia luminosa, por que precisaríamos de luz para ver? Não precisamos. Sempre lembrando que quando se responde isso, estamos falando de espíritos superiores. Nós outros, quando retornarmos à pátria espiritual, invariavelmente continuaremos a usar e sentir muita coisa, ou tudo que ainda sentimos quando no uso do corpo físico. Continua a resposta. Para os espíritos, não há trevas, salvo as que podem achar-se por expiação. Então, nós já sabemos que nós, libertos do corpo, não vemos pelos olhos, pelo mesmo sentido que nós precisamos quando estamos no corpo. Nós já sabemos que nós não precisamos de luz para enxergar, tá certo? E aí agora a gente vai para a questão 247. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos. Olha só, gente. E tem um complemento. Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Olha a pergunta de Kardec. Para verem os espíritos desencarnados, para verem o que se passa em dois pontos diferentes, será preciso que ele se transporte a esses pontos? E podem ver, por exemplo, simultaneamente o que está acontecendo dos dois lados do globo? E os espíritos responderam. Como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Olha só, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo
para muitos pontos diferentes. Mas, olha o Mans, essa faculdade depende da sua pureza. No estudo que a nossa irmã Cristiane apresenta, às quintas-feiras, estudo do Livro dos Espíritos, pelo aplicativo Zoom, semana passada ou retrasada, nós passamos por esse item, pelo comentário que ela explicou com muita propriedade, que o nosso pensamento se irradia. O espírito não necessariamente precisa ficar se deslocando. O pensamento dele se irradia em diversas direções simultaneamente. E como o pensamento vai, ele retorna trazendo aquela imagem. Continua a resposta dos espíritos. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Então, quando os espíritos respondem para Kardec, se os espíritos podem ver pontos diferentes, se eles podem se transportar a esses pontos, se podem ver os dois lados do globo simultaneamente, eles dizem pode. Mas aí tem o complemento da resposta. Podem, se forem espíritos superiores. Tá certo? Porque a gente tem uma tendência natural, me parece, pelo menos eu tenho essa tendência, de querer transportar a resposta para até onde eu consigo ir. Então, se eu estou aqui no corpo, eu estou ultralimitado. Mas não é uma coisa absurda de se entender. Nós já temos o conhecimento, uma boa parte do conhecimento doutrinário. Então, nós já passamos por diversas questões que os espíritos já responderam para nós. Já nos mostraram com toda clareza exatamente o que nós precisamos entender. Então, quando a gente chega nesse ponto, por mais difícil que seja, caramba, como é que eu vou poder daqui ver o que está acontecendo no Japão, né, e aqui, do outro lado do mundo? Não sou eu, é o espírito que já tem a condição de desenvolver essa capacidade dele, pelo pensamento irradiado, está em toda parte. O que nós dizemos de Deus? Ele é onipotente, onipresente. Ele está em toda parte. Ele irradia para todo o universo. Por isso que ele nos vê, nos conhece, nos chama atenção, nos oportuniza as melhores condições que um pai amoroso possa dar para o seu filho. Temos alguma dúvida? Se nós tivermos dúvida, por favor, coloquem as questões que nós vamos buscar responder todas elas. Não deixe de colocar, de fazer os comentários. Luiz, eu não entendi isso. Nós vamos pegar, vamos responder para o conjunto de irmãos e particularmente para quem trouxe o questionamento, a dúvida, ou até mesmo corroborar no esclarecimento mais simples. Tá bom? Então, 245.
O espírito vê, o espírito desencarnado, com os olhos? Não. Vê por todo o ser. O espírito desencarnado precisa de luz para enxergar? Não, não precisa de luz. O espírito desencarnado pode ver em qualquer parte do globo, simultaneamente, em mais de um lugar? Sim, isso tudo sendo um espírito superior, com um grau evolutivo superior. E aqui nós temos uma notinha que diz assim: no espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. Não é verdade? A lâmpada, ela irradia a claridade por toda ela, a menos que seja uma de foco direcionado. Mas a lâmpada, no geral, ela ilumina em todas as direções. Então é isso que está dizendo aqui. O espírito tem a faculdade de ver de acordo com a sua natureza. Qual é a natureza do espírito? É o seu grau de conhecimento, seu grau evolutivo. E continuam aqui os espíritos. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Olha só, a nossa vista, ela recebe a luz, a imagem, que ela se irradia, daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. Não é assim com os nossos olhos físicos? A gente precisa da claridade para impressionar a nossa córnea e ela poder refletir, a luz é refletida, a imagem é refletida. E através dessa reflexão é que nós conseguimos enxergar. Quando o nosso cristalino, através da catarata, começa a ficar opaco, nós vamos perdendo a visão. Não é assim que funciona? Nós, espíritos desencarnados, não precisamos de luz para enxergar. Sempre frisando, de acordo com o nosso grau de conhecimento e elevação moral e espiritual. Continua aqui. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, a abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Tá certo? Por favor, qualquer dúvida, qualquer situação que eu tenha colocado de forma equivocada, por favor, coloquem ainda agora as observações de vocês, para que a gente possa fazer as correções ou esclarecimentos necessários, tá bom? Ajuda a gente aqui. Questão 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Olha a pergunta. Os espíritos veem tão distintamente tudo como nós enxergamos? E os espíritos respondem: mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Olha só, gente. A gente consegue ver através da parede? Não. Nem o super-homem, que aquilo ali é história.
não é verdade? Então, mas o Espírito consegue. O Espírito vê o nosso pensamento. É como se tivesse uma TV na nossa mente mostrando tudo para ele. Então, os Espíritos veem distintamente tudo, muito mais do que nós, porque não tem nada que obscureça a visão deles. Se essas luzes não tivessem acesas, eu não estaria enxergando aqui o que eu tenho que ler. Pergunta 249. Eu tô um pouco preocupado se eu estou conseguindo ser claro para vocês. Para mim, me parece, eu estou lendo aqui agora, me parece que está claro para mim, até onde eu consigo ir. Está claro. Porque as respostas dos Espíritos não deixam dúvida, mas eu tenho essa sensação, porque é um pedaço do estudo bem intrigante, porque trata de uma questão que nós não temos a comparação direta para fazer no nosso dia a dia, porque é justamente o oposto do que nós temos normalmente no nosso dia a dia, como espírito encarnados que somos. Salvo alguns que têm o dom do pressentir. E aí chega mais perto dessa situação. Mas vamos lá. Questão 249. Percebe os sons? Os espíritos escutam os sons? Sim. Percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Os espíritos ouvem os sons, aqueles que nós não conseguimos perceber. E a 249A, que Kardec vai fustigando os espíritos. Ele diz assim: no espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver? Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhe são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Os nossos órgãos físicos são os condutores das sensações que precisamos ter. Cada um órgão diretamente ligado àquela percepção específica. Os ouvidos servem para ouvir, os olhos para ver, a boca para externar o pensamento, a língua, a mucosa para perceber gostos. E por aí vai. O estômago, o intestino, o pulmão, o coração, o fígado, os rins, as células de uma maneira geral, cada órgão do corpo físico tem uma função. Já no espírito, todo ser energético que somos tem as funções. Todo o nosso ser é dotado das funções necessárias ao espírito. Visão, audição, percepção, tudo. Continua aqui.
Deixam, porém, todas essas percepções, que está inerente ao espírito como um todo, deixam, porém, de estar localizadas, em se achando ele na condição de espírito livre. Não são condições, sensibilidades localizadas nesse ou naquele ponto do espírito. É todo ele percebendo. Dá para a gente perceber isso? Fala para mim poder ficar mais tranquilo. Fala para mim. Questão 250. Eu estou fazendo a leitura pelo computador, que eu achei melhor, para poder olhar nos olhos de cada um de vocês. E agora ele correu demais aqui. Questão 250. Constituindo essas percepções, atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se a essas percepções? Poderá o espírito abstrair-se de sentir, de perceber, por exemplo, a visão ou a audição? O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados. Porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Então, como em todas as circunstâncias, os espíritos poderão abstrair-se das percepções, se forem os espíritos elevados. Nós outros, particularmente, em situações mais ou menos específicas, teremos que ouvir aquilo que não queremos, como acontece conosco hoje, gente. Quantas vezes alguém vem mostrar para nós algo que nós não aceitamos? Não, eu não quero ouvir. Vou dar um outro exemplo. Em reunião mediúnica, um espírito lhe é permitido comunicar-se através do médium psicofônico. Então o espírito chega revoltado, querendo brigar, ameaçando. E aí o dialogador, conversando com ele se mostra irredutível. Não, eu não quero ouvir nada. Eu vou me vingar de fulano. Vocês não conhecem fulano. O que ele me fez, o mal que ele fez, ele vai ter que pagar. O dialogador, recebendo uma inspiração, diz para ele: mas meu irmão, você sabe o que aconteceu antes para gerar essa situação? Não que isso seja desculpa pelo erro que o irmão cometeu para consigo. Não é desculpa. Mas todos nós erramos. O irmão também erra e também errou no passado. Não, eu não fiz nada com ele. Se for permitido, rogamos à espiritualidade que possa esclarecer o irmão
quanto a isso. E aí a gente começa a ouvir o Espírito falando. Não, eu não quero ouvir, eu não quero ver, eu não quero ver isso. Não, tira isso daqui, tira isso. Eu não quero ver, eu não quero ouvir. É essa a situação. Como os Espíritos disseram aqui. Em alguns casos, ao seu mau grado, eles possam ouvir ou ver, para que isso lhe seja útil ao aperfeiçoamento moral. Então, meus queridos, são essas situações que nós buscamos trazer para vocês nesse estudo das questões 245 até a 250. Vamos fazer um rápido retrospecto para a gente encerrar. 245. Os espíritos veem como nós quando estamos encarnados? Não. Veem por todo o seu ser. Precisam de luz? Não. Não precisam de luz como nós precisamos de luz, porque nós vemos por órgãos específicos, os espíritos por todo o ser. Os espíritos podem se transportar a 2 pontos diferentes, podem, por exemplo, ver os 2 hemisférios simultaneamente, podem, se forem espíritos superiores. Eles irradiam seus pensamentos, fazendo assim como que estivessem em 2 lugares ao mesmo tempo. É a irradiação do seu desejo, da sua vontade, do seu pensamento. 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, mais ainda do que nós, pois a visão dele penetra qualquer local onde a nossa não penetra. A visão do espírito liberto do corpo, ela não obscurece. 249. E os sonhos? Os espíritos percebem os sonhos? Sim, até aqueles que vós não conseguis perceber. Nossa audição, ela é curta. A dos espíritos é potencializada, como todos os sentidos. E a 250, constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? Pode o espírito deixar de ver ou ouvir? Pode, mais uma vez, se ele for um espírito superior. Particularmente, tá certo? Nós, os espíritos inferiores, muitas das vezes não poderemos abstrair aquilo que nos seja necessário ver ou ouvir, como acontece conosco ainda quando estamos no corpo físico. Então, meus queridos, são lições, é um estudo muito rico, que cabe uma busca maior de conhecimento, para que nós não tenhamos dúvida alguma sobre essas questões, que visam esclarecer que nós, libertos do corpo, num grau de adiantamento moral
espiritual superior, teremos percepções que vão muito além daquelas que nós utilizamos órgãos físicos. Porque nós, espíritos libertos, não precisamos mais dos órgãos físicos para termos essas percepções. Assim, meus queridos, eu creio que nós estejamos com os 40 minutos de estudo, que esteja sendo tão proveitoso para vocês como está sendo para mim mesmo. É uma experiência nova para mim. Repetindo o que eu disse no início, o que a nossa irmã Cristiane disse na quarta-feira passada, não vamos desanimar, achando que nós estamos mais longe de vocês e vocês de nós, porque estamos conversando através de uma gravação. Não deixem que isso faça morada em nossos pensamentos, que não é verdade. Nesse momento, repito, que nós estamos transmitindo esse estudo gravado, nós estamos reunidos, a direção da nossa casa, buscando estruturar, formatar todas as atividades da nossa casa para quando chegar o momento oportuno de podermos estar presencialmente juntos novamente, possamos fazê-lo com segurança, segurança em todos os sentidos, estruturados, exatamente propiciando para todos nós, trabalhadores, para todos nós que lá iremos em busca de conhecimento, em busca de amparo, em busca de orientação, em busca de socorro, tenhamos efetivamente a oportunidade de recebermos aquilo que precisamos. Vamos confiar. Não nos deixemos arrastar por pensamentos negativos inferiores que nos cheguem. Se nós ouvirmos algo nesse sentido de um irmão, vamos perdoar esse irmão e procurar ajudá-lo, porque ele precisa clarear o seu entendimento. Nada acontece por acaso. Todos nós estamos amparados. A direção da nossa casa está amparada pelos mentores e trabalhadores espirituais, além dos seus protetores. Vamos trabalhar juntos com Jesus para o fortalecimento do nosso Grupo Espírita Joana d'Arc. Que a paz do Cristo nos envolva e que nós possamos, ao encerrarmos o estudo dessa noite, mantendo o pensamento elevado, apertando os laços que nos unem entre nós e com Jesus, vamos agradecer por mais essa oportunidade. Agradecidos estamos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estudo que estamos tendo. Um momento, todos sabemos, Senhor, que é difícil, mas que devagar, com paciência, com fé, esperança e trabalho no bem, nós sabemos que iremos ultrapassar esses momentos difíceis, que em breve a tua misericórdia se espraiará, como sempre, por toda a humanidade.
e com o entendimento que se faz necessário para cada um de nós entendermos por que estamos passando essas dificuldades, mais rápido sabemos que poderemos, enfim, irmos retomando as nossas atividades presenciais. Sabemos também, Senhor, que não poderemos mais retornar ao ponto em que paramos, porque naquele momento a forma de nos conduzir é que fez com que precisássemos dessa dor, até do sofrimento. E já nesse momento que buscamos um entendimento maior, sentimos que esse é o caminho. Assim, Senhor Jesus, agradecemos a Ti, aos nossos protetores, aos mentores dessa atividade e, acima de tudo, a Deus nosso Pai, por todo o amor que é derramado sobre nós. Pedimos então a Tua autorização para darmos como encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz e obrigado pela paciência de cada um de vocês.